Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje, dia 17 de setembro, nós vamos iniciar então uma quinta-feira, que seja uma quinta-feira muito abençoada para todos nós, com a disciplina de matemática. Nós vamos iniciar também o capítulo de número 8, onde nós vamos falar um pouquinho mais sobre números, operações e também medida de tempo. Abrindo a sua apostila lá na página 23, você pode seguir junto comigo todos os conteúdos e as atividades desta aula. Então, pegue o seu lápis, a sua borracha e vamos iniciar o nosso conteúdo falando um pouquinho sobre mais números. Você pode ter observado aí na página 23 da sua apostila que nós temos uma linda imagem onde traz muitas crianças brincando no pátio do colégio. Puxa vida, que saudade do colégio, não é mesmo? Só que nós temos ali algumas situações que nós precisamos prestar bastante atenção. Eles estão brincando de pega-pega, eles estão jogando amarelinha e eles também estão montando um álbum. Você já viu um álbum de figurinhas? Este álbum de figurinhas que eles estão montando é muito especial, porque é dele que nós vamos falar durante a nossa aula de hoje. Nós também temos lá na parede da escola um quadro, que na verdade é um relógio que representa o horário onde eles estão brincando. Você sabe que horas são? Observando o quadro, nós podemos ver que são 16 horas da tarde. Para quem já sabe e domina muito bem os tempos, os horários, as medidas de tempo, vai me dizer que agora são 4 horas. Nós também temos ali uma variedade de tambores de reciclagem de lixo, onde eles podem fazer ali toda a separação correta do lixo. Olha que interessante, essa escola realmente é preocupada com o meio ambiente. Voltando a falar um pouquinho então sobre essas crianças que estão ali preenchendo o seu álbum de figurinha, você pode perceber que elas possuem várias figurinhas nas mãos. O que será que elas estão fazendo? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso lá na página 24 da sua apostila, quando nós iniciamos então falando a respeito deste conteúdo. Nós conhecemos Rafael, que também está ali mexendo com o seu álbum de figurinhas junto com o seu amigo. Se você prestar atenção, você percebe que eles estão ali mostrando as figurinhas um para o outro. Será que eles estão fazendo o quê, hein? Você sabe me dizer? Eles podem estar trocando figurinhas repetidas, olha que bacana. Eles podem estar mostrando as figurinhas que um tem para o outro. Eles podem estar também brincando de figurinhas. Isso mesmo, tem aquela brincadeira onde você bate a figurinha e ela vira e as figurinhas que você virar passam então a ser suas. Interessante, não é mesmo? Além de montar um álbum lindo e maravilhoso a respeito de animais, eles também podem brincar e se divertir com essa brincadeira tão legal. Você tem álbum de figurinha? Ou algum dia você já teve? Teve uma época, quando nós estávamos na Copa, que esses álbuns eram realmente a sensação da molecada. Todo mundo tinha o seu álbum, todo mundo tinha ali os seus jogadores que eles colecionavam, que eles brincavam. E aí eles montavam então o seu álbum completo com todas as seleções de todos os países, não só a brasileira. E quem montasse primeiro o álbum, com certeza ia se sentir aí o vencedor, não é mesmo? Isso acontecia bastante, principalmente com as crianças que brincavam aí de colecionar figurinhas e de montar os seus álbuns. Mas voltando a falar um pouquinho sobre o nosso amigo Rafael, vamos ver o que está acontecendo em relação ao álbum de figurinhas dele. Lembrando que o álbum de figurinhas que ele está montando é a respeito de aves. Então tem vários tipos e espécies diferentes de aves. E para saber qual a figurinha correta e o local desta figurinha, eles possuem duas informações bem interessantes. Eles possuem os números que representam a figurinha e também eles possuem o nome da ave. Então, se ele já conhece a ave, sabe que tipo de ave é, ele pode então olhar o nome da ave e ele vai descobrir o local correto para a colagem desta figurinha no seu álbum. Mas se ele ainda não conhece aquela ave, não sabe o nome, ele pode identificar também através dos números. Então preste atenção que nesta página
do álbum de figurinhas do Rafael, nós temos ali as 3 primeiras figuras, ou melhor, os 3 primeiros espaços para colar as figuras com o nome da figura, com o nome da ave e também com o número que ela representa. Então, nós temos ali a primeira figura com o número 298, que é o macuco. Você conhece o macuco? Ainda não? Rafael também não, porque ele ainda não descobriu e não encontrou esta figurinha. Depois nós temos o número 299, com a figurinha do tucano. Será que essa figurinha ali do lado que ele encontrou é a figurinha do tucano? Bom, se for, ele já sabe o local correto que deverá colar esta figurinha então. Na próxima imagem nós temos o número 300 e a figura agora é a codorna. Então, Rafael precisa encontrar aí todas essas figurinhas, tirando a do tucano que ele já encontrou. Mas nas demais figurinhas ou nos demais espaços que nós temos para colar as figurinhas, nós temos perdiz, ema, ibirê, pato do mato, mutum de Alagoas e o mergulhão. Porém, se você prestar atenção, esses espaços estão sem a numeração. Então, nós vamos começar a nossa atividade colocando os números agora em perdiz, ema, iberê, pato do mato, mutum de Alagoas e mergulhão, seguindo, claro, a ordem da numeração a partir de 300. Você consegue fazer isso? Isso mesmo! Depois do número 300, qual o próximo número que segue? O número 301. Você sabe representar este número? Então, você vai colocar ali o número 301 no perdiz. Em seguida, você irá colocar o próximo número em ema. Você sabe qual é o número? Isso mesmo, 302. E o iberê? Qual é o número do iberê? 303. Você sabe representar estes números também? Você precisa continuar utilizando as 3 unidades: unidade, dezena e centena. Se você não consegue fazer sozinho, peça ajuda de alguém que está aí do seu lado. Mas eu tenho certeza que é só você prestar bastante atenção que você vai conseguir preencher todos os números que estão faltando aí nesses espaços de figurinhas. Logo após o 303, nós temos o 304, onde você vai preencher ali no pato do mato. Colocando então 305 em mutum de Alagoas e por último então 306 no espaço do mergulhão. Preenchido então todos os números do seu álbum, nós vamos agora para a próxima atividade, para a próxima pergunta. Observando então a figurinha que o Rafael encontrou, você irá me responder qual é o número desta figurinha. Então você vai prestar bastante atenção no álbum do Rafael e perceber que ali nós temos a figurinha do tucano. E qual é o número da figurinha então que você vai transcrever aqui para a atividade número 1? Isso, você vai colocar o número 299, que se refere então a esta figura do tucano. Escreva este número com palavras. Então, você vai prestar bastante atenção da forma como você vai escrever o número 299. Lembrando aqui, a palavrinha 200 é com a letra Z. Qual é o número que vem logo após esse número? Então, você vai escrever ali o número que vem depois de 299. Você sabe que número é esse? Você não sabe? Então, você pode dar uma espiadela lá no álbum do Rafael, na página 24, que você vai descobrir qual é o número que vem logo depois do número 299 da figurinha do tucano. Feito então esta atividade, nós vamos agora falar um pouquinho mais sobre como nós podemos ler os números, utilizando outros materiais também. Você já conhece bem estes materiais que estão apresentados ali na página 25. Nós temos então um material dourado que nós já trabalhamos bastante em sala e você já trabalhou em muitas atividades. Como nós lemos este número que foi formado então utilizando o material dourado? Nós lemos o número 300, que é formado então por 3 centenas, por isso que nós temos ali 3 placas de 100. E este número, preste bastante atenção na leitura dele, nós lemos 300, também utilizando na escrita dele a letra Z.
Então, 300 nós escrevemos com Z, assim como nós escrevemos 200 na atividade anterior. Seguindo, então, o nosso quadro de ordens, como eu vou disponibilizar o número 300 dentro do nosso quadro de ordem, vou obedecer ali todas as classificações da unidade, da dezena e da centena, representando, então, o número 300 da forma como apresenta ali na sua apostila. Observando bem esta atividade que nós acabamos de ler, nós vamos então colocar em prática tudo isso que nós acabamos de falar, colocando então os números conforme a atividade pede. Vamos lá então para a atividade número 2 da página 25. E agora vamos ver se você consegue responder sozinho sem a ajuda de ninguém, porque nós acabamos de ler todos os números e você já seguiu exatamente a ordem correta de transcrevê-lo. Logo após o número 100 vem o número 101. Logo após o número 200 vem o número 201. Que número então vem depois do número 300? Então você vai escrever ali para mim que nós temos então agora o número 301. Preste bastante atenção que para escrever o número 301 nós precisamos utilizar as três ordens, unidade, dezena e centena também. E logo antes do número 100 vem o número 99. Logo antes do número 200 nós temos o número 199. E então, que número vem antes de 300? Você sabe me dizer? Se você respondeu que o número que vem antes de 300 é o número 299, parabéns, você acertou. Se você ficou em dúvida, você pode voltar lá na página 24 e observar novamente a sequência dos números do álbum do Rafael. Então, você vai ter ali a transcrever ao número 299 na atividade. Em seguida, na atividade número 3, você irá escrever os números que faltam na página do álbum, que é o que nós fizemos lá no início da nossa atividade. E depois dizer para mim qual é o maior número da página. Escreva-o com palavras. E então você vai descobrir aí que o maior número que nós temos então nesta página do álbum do Rafael é o número 306. Você sabe transcrever este número utilizando apenas as palavras? Então, na atividade número 3, você irá fazer isso com uma letra bem bonita. Aproveite para treinar então a sua letra cursiva e capriche aí na transcrever este nome deste número utilizando as palavrinhas 306. E que tal jogarmos um jogo? O nome do jogo é Jogo Colorindo Números. Para isso, você terá que ir até o material de apoio e destacar as cartas e as cartelas que você tem disponível lá no material de apoio. Também você vai precisar de lápis de cor. Você vai escolher duas cores diferentes para este jogo. E então, você vai perguntar aí para alguém da sua família quem quer jogar com você e você vai embaralhar as cartinhas. Em seguida, vocês vão usar apenas um conjunto de cartas e uma cartela. Escolha uma cor de lápis de cor para cada jogador. Quem fizer aniversário antes, no ano começa jogando. Ou seja, se você fizer aniversário em janeiro, você sai jogando. Quem faz aniversário em fevereiro, março, joga depois. Ou assim, você segue com os demais meses, perguntando para o seu adversário qual mês que ele faz aniversário. E então vocês vão descobrir aí quem faz aniversário primeiro no mês do ano, tá? Não é o ano que a pessoa nasceu, nem se a pessoa é mais velha ou mais nova que você. É o mês que ela faz aniversário dentro do ano, ok? Seguindo então as regrinhas do nosso jogo, vamos para a regra de número 4. E então, quem iniciar o jogo, retira uma cartinha, lê a composição do número em voz alta e procura o número na cartela. Caso encontre, marca com o seu lápis da sua cor. Se não encontrar o número da cartela, passa a vez. Vence quem preencher uma linha ou uma coluna primeiro. Então, vocês terão todos os números disponíveis ali para fazer este jogo. Lembrando que vocês vão jogar apenas com uma cartela. Quem preencher primeiro a linha ou a coluna, vence o jogo. Boa sorte para você! E dando sequência então às atividades da nossa aula, lá na página 27 nós vamos para a seção lápis na mão.
Complete o quadro para que todos os números fiquem escritos com algarismos e com palavras. Então, nós temos ali um quadro onde nós temos números e nós também temos os números descritos em palavras. Na primeira figura, na primeira linha, nós temos o número 296 e nós não temos a descrição deste número em palavras e é isso que você vai fazer, descrevendo para mim ali o número 296, utilizando aquela letra linda cursiva que você já vem treinando há algum tempo e também aproveitando ali para transcrever este número da forma correta. Lembrando que o número 200 nós escrevemos com a letrinha utilizando o Z. Logo em seguida nós temos a transcrição do número 312, mas nós não temos a representação dele em forma de algarismo, utilizando os números. Então você vai fazer isso logo no quadrinho à frente desta linha. Em seguida nós temos o número 320 e você vai transcrever para mim ali a forma correta da escrita do número 320. Logo abaixo nós temos 271, então você vai representar este número utilizando os algarismos. Em seguida nós temos o número 389, e então você vai escrever na quadrinho ali da frente o número utilizando os algarismos 389. Seguindo então para a nossa próxima atividade. E então na atividade número 2, lá na página 27, nós seguimos com as nossas atividades, com os algarismos 1, 2 e 3, sem repetir quais números você consegue formar. E então a primeira regra que nós devemos obedecer da letra A é usando 2 algarismos de cada vez. Então, quais são os números que você consegue formar utilizando 2 algarismos? Lembrando, você não pode repeti-los dentro do mesmo número, ok? E então você vai formar ali 6 formações de números que vão usando então estes 3 numerais com 2 algarismos. Qual destes números é o maior? E então você vai prestar atenção nos números que você acabou de formar e responder para mim qual deles é o maior e qual também é o menor. E então na linha ali que nós temos logo abaixo do retângulo, onde você colocou os numerais, você vai dizer para mim o maior é e o depois em seguida o menor é, colocando o número na frente, certo? Seguindo a ordem então da letra B, usando 3 algarismos de cada vez, quais são os números que nós podemos formar utilizando 3 algarismos de cada vez? Lembrando mais uma vez que você não pode repetir os números dentro dos numerais. Qual é a formação destes números e qual é o menor? Então, mais uma vez, você vai dizer ali qual é o maior e qual é o menor, certo? Feito então esta atividade, nós encerramos nossas atividades aqui desta aula, onde você aprendeu um pouquinho mais sobre os números. Observando então, você pode praticá-los transcrevendo num caderno ou numa folha separada para você treinar aí a escrita dos numerais. Também a sua sequência, o que é muito importante. Um beijo para você, um bom comecinho aí de final de semana, uma boa quinta-feira para você curtir bastante. Depois dos seus estudos, você pode aproveitar para dar aquela brincada, aquela descontraída com o nosso jogo Colorindo os Números. Então, chame alguém para brincar junto com você e divirta-se. Bom jogo para você, um beijo e até a nossa próxima aula.